Tem gente que está na melhor forma da vida e mesmo assim continua mais presa do que nunca. Presa à dieta, presa ao espelho, presa à comparação e ao medo de perder o shape. Em que momento cuidar do corpo deixou de ser um ato de liberdade e se tornou uma pressão? Nos últimos anos, nós tivemos um crescimento exponencial aí das redes sociais. Eu lembro quando as redes sociais eram meramente para postar fotos, como o Instagram, você postava fotos simples, com edições simples. Hoje nós temos aí pessoas com profissões que são 100% digitais, como digital influencers, crescemos muitas profissões como editores de vídeos, de imagem, e isso é maravilhoso, gerou oportunidade para muitas pessoas, nós mesmos que somos da área da saúde, treinadores, nós tivemos a oportunidade de expor mais nosso trabalho para mais pessoas, atingir mais pessoas, já tive a chance de treinar pessoas de outros estados graças às redes sociais, de outros países, inclusive, isso é algo muito legal. Mas junto com essa parte boa desse crescimento das redes sociais, nós tivemos um aumento aí expressivo de pessoas expondo as suas vidas, vidas essas que as pessoas tentam deixar cada vez mais perfeita nas redes sociais. E isso tem causado mal para a cabeça de algumas pessoas. A internet, principalmente no pós-pandemia, expandiu muito nossa área de alcance, principalmente da área da saúde. Então, antes a gente tinha que ter um contato físico direto, isso foi quebrado. Existe uma nova barreira onde conseguimos alcançar pessoas de qualquer lugar do mundo através de um clique. Com tudo isso, a gente teve um crescimento também muito grande de pessoas que começaram a postar suas rotinas. Então, suas rotinas de trabalho, de estudos, de treino. Às vezes você vê aquela blogueira que acordou às 4 da manhã, às 5 já correu 15 quilômetros, em seguida já foi fazer yoga, já foi fazer o pilates, volta, almoçou com a família. E quando você vai perceber, ela criou uma rotina muito bem bonita, muito estruturada, tudo perfeito na internet, e a gente não se atentou a olhar o que realmente aconteceu nos bastidores. E aí gerou um grande problema, as comparações. A gente parou de se alegrar com as nossas próprias conquistas, porque comparado com a conquista do outro, a nossa vida se tornou uma coisa muito pequena. No nosso dia a dia, na nossa vida, sempre vai aparecer alguém que é melhor do que você, que tem um físico melhor do que o seu, que é mais inteligente do que você, que ganha mais dinheiro do que você. O problema é que a internet começou a colocar isso de forma escancarada na cara das pessoas. E pior, muitas vezes essa escancaração, esse volume de conteúdo mostrando vidas perfeitas, vidas que são demais, viagens, dinheiro, luxo, são uma farsa, são mentira. Muitas vezes aquela blogueira que você segue, que você acompanha, que tem um abdômen trincado, ela fala que ela conseguiu aquilo só por meio de treino e boa alimentação, mas ela não fala dos milhares de procedimentos estéticos que ela faz, uso de esteroides, remédios emagrecedores, ou talvez ela tenha uma rotina melhor do que a sua e consiga treinar mais vezes. E isso vem gerando um movimento muito preocupante, porque as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas consigo mesmas. Então ela nunca está treinando o suficiente, porque enquanto ela tem 40 minutos no dia, a blogueira faz 3 treinos. E eu não estou falando que o problema está na blogueira. Ela tem uma rotina diferente, muitas vezes ela trabalha com isso, é a vida e a realidade dela. Mas quando a gente entra no momento de comparação, é o que acaba gerando um problema. A gente tem que entender que a nossa vida, a vida de uma pessoa que trabalha em uma empresa, por exemplo, que entre as 8, sai às 18, tem o filho em casa, estuda e tudo mais, não é o mesmo da moça que trabalha produzindo conteúdo na internet, em que ela tem que treinar 2, 3 vezes no dia, ela é paga para fazer viagens semanalmente, para gerar um entretenimento para a pessoa que está assistindo. É aquilo, é a vida dela, é o trabalho dela, gerar entretenimento para quem está atrás das câmeras. E como consequência dessa maior exposição que nós estamos tendo nas mídias, até mesmo a atividade física, boa alimentação, o lifestyle do fitness propriamente dito, tem se tornado um peso cada vez maior para as pessoas, por conta que você está sempre buscando um resultado que se torna cada vez mais inalcançável por causa que tem alguém fazendo melhor do que você. Você deveria ficar feliz porque perdeu 3 quilos, mas a fulana perdeu 10 quilos com menos esforço do que você e tendo uma vida que ela posta que é mais puxada do que a sua. E o acompanhar a vida da outra pessoa nem sempre é algo ruim. Isso depende de qual é a régua que você usa para metrificar isso. Então, se você olha e usa como uma inspiração, poxa vida, aquela pessoa acordou um pouco mais cedo para conseguir treinar e não ficar presa nisso ao longo do dia, é legal. O problema é quando você olha,
poxa vida, aquela pessoa tem uma vida melhor que a minha, então a minha vida não é boa, porque ela consegue e eu não. Aí você se frustra. E estamos trazendo esses tópicos aqui porque hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores em relação à atividade física, até mesmo à boa alimentação. Pessoas estão cada vez mais frustradas com seus resultados e a atividade física, que era para ser uma ferramenta para melhorar a sua vida, está acabando se tornando um peso por conta desse excesso de comparação. Um exemplo disso é um estudo muito legal que fizeram sobre praticantes, atletas de jiu-jitsu, que é uma modalidade que eu pratico. O jiu-jitsu cresceu muito como modalidade nesses últimos 2, 3 anos. Hoje você vê grandes influências praticando jiu-jitsu. E foram fazer um estudo bem legal, eu vou deixar em algum lugar aqui para vocês acompanharem, só vocês clicarem, vocês podem ver ele na íntegra, sobre o que fazem as pessoas praticarem o jiu-jitsu. Porque eu, como personal trainer, muitas pessoas vêm até mim e a primeira coisa que elas falam é: eu quero emagrecer, eu quero ficar gostosa, eu quero ficar bonito pelado. Então, normalmente é associado a um resultado estético, que vem aí ao ponto principal desse vídeo, que é essa busca incessante, muitas vezes um corpo inalcançável. Fazendo esse estudo com os praticantes de jiu-jitsu, a maioria dos praticantes que tiveram ali um longo período de treino, que estão naquela arte faz muito tempo, falaram que estão ali simplesmente por diversão. E em segundo lugar, eles falaram que estão ali pelo desafio do treino que o treino proporcionou para elas, porque que o jiu-jitsu é um treino desafiador, onde tem evolução constante. Nós marcamos essa evolução dentro do jiu-jitsu com os graus e com as trocas de faixa. E por último tópico nesse estudo, algumas pessoas buscaram o jiu-jitsu para melhorar a sua condição estética. Mas primeiro vinha a diversão, depois vinha o desafio e por último lugar a gente tinha os resultados estéticos. Como consequência disso, os praticantes de jiu-jitsu eles tinham muito mais constância, eles frequentavam muito mais o treino e tinham menor incidência de desistência do que, por exemplo, numa academia de musculação normal, onde a taxa de desistência é muito grande, por conta que o principal fator que as pessoas buscam é a estética. Olha, hoje a gente está vivendo uma inversão de valores, né? O jogo virou. As pessoas estão com uma carga emocional negativa em cima do treino. Então, muitas vezes você vai perceber a pessoa que ela treina para queimar mais calorias porque ela tem medo de engordar. Ou ela não treina mais porque ela gosta, ela treina porque ela precisa manter o shape. Ela tem medo do que a outra pessoa vai pensar. Nossa, se eu engordar um quilinho, o que vão falar de mim? O que vão pensar? Então a gente acaba tendo uma energia negativa em cima do treino. Ao invés daquilo ser uma coisa boa, positiva, para desenvolver, para performar e para melhorar, ela só vai porque ela tem medo do que pode acontecer se ela não for. Não só limitado ao âmbito do treinamento, nós também estamos vivendo isso no âmbito da nutrição. Eu, como estudante de nutrição, estando dentro da educação física também, nos últimos anos nós tivemos diversas dietas da moda, mas acho que essa é a primeira vez em que eu vejo que as pessoas estão tratando a comida como um vilão, não como um aliado em seus processos. As pessoas andam tão desequilibradas com a sua relação com a comida que hoje em dia tudo faz mal. Então não pode comer carboidrato porque carboidrato engorda. O glúten, a lactose, é inflamatório para todo mundo, ninguém mais pode. Então tudo é sem glúten, tudo é sem lactose, sem você nem ser intolerante. De repente o arroz e feijão virou a ração do governo. A gente tem que comer muita carne porque é a dieta carnívora, sem nem levar em consideração os exames, o colesterol e tudo mais. Com tudo isso, o discurso virou e a gente começou a propagar essa comida como algo ruim, como vilão da nossa vida. Aqui em casa, por exemplo, nós nunca tivemos problemas com nossos objetivos em emagrecimento, em performance. Desde o começo de ano, em janeiro, com as festas de final do ano, nós dois demos uma desandada, nós estávamos cansados, acabamos ganhando um peso. Mas desde janeiro até o dia da gravação desse vídeo, hoje é dia 18, 19 de fevereiro, eu já perdi 6 quilos, ela perdeu 4 e nós estamos comendo bem demais. E tudo isso que nós estamos falando hoje vai trazer para problemas atuais que nós estamos vivenciando, que nós estamos vendo, que estão chegando em notícias, que são pessoas cada vez mais se comparando mais com outras, se frustrando por causa disso, aumentando a incidência de problemas alimentares, abusos de remédios emagrecedores ou até mesmo de esteroides anabolizantes. A gente chegou no nível que as pessoas estão sofrendo lesões, não conseguem se recuperar por desnutrição, mas estão mais preocupadas em perder o shape do que tratar uma lesão ou cuidar da sua saúde. Parece que o físico virou a identidade da pessoa, só que existe um problema. Quando a sua identidade depende da sua forma física, qualquer mudança na sua rotina pode virar uma ameaça.
E no final de tudo isso, nós vamos encontrar um grande paradoxo nessas postagens fitness, nessa exposição do fitness em mídias sociais, que é a pessoa que dentro da rede social ou com os amigos e familiares está esbanjando um físico no qual ela se orgulha muito, ela fala das conquistas daquele físico, mas por trás daquele físico ela está mentalmente esgotada, com níveis de ansiedade altíssimos, ou até mesmo depressiva. Não é muito incomum você ver pessoas com um peso emocional muito grande, porque estão precisando sustentar um físico que, dentro da rotina de um ser humano normal, de uma pessoa que trabalha, que tem vida, que tem dia a dia, não é um físico sustentável. Afinal, essa pressão constante de manter um shape, de sustentar, não é sustentável, tá? Principalmente se você não vive disso, você não depende disso. Porque em algum momento a sua rotina vai virar, o seu trabalho vai demandar um pouco mais de você, as coisas vão sair um pouquinho do eixo e você não vai poder viver para sustentar um físico. E aí, o que era para ser um motivo de orgulho, vira uma obrigação chata, virou um peso. Aqui em casa a gente já teve momentos de fases mais extremas, a gente trabalha com isso, então existe uma demanda, existe uma certa pressão, um certo julgamento em estar com um físico sempre bom, tem que estar sempre magro, porque você está vendendo aquilo. E já tivemos nossas fases também de fazer coisas um pouco mais extremistas em prol da estética. Eu, por exemplo, já fui carbofóbica, já me privei de eventos sociais, já me privei de momentos com a família. Já fui a pessoa que, enquanto a minha mãe comia uma pizza, eu estava comendo um arroz com frango. E depois de um tempo a gente começa a perceber que não vale a pena. A gente começa a perceber que tudo que acontece em volta tem um valor muito significativo para a gente sacrificar o tempo inteiro em prol de algo tão supérfluo. E eu também já tive problemas, como muitos de vocês, com essa comparação na internet. Eu já pensei também em ser usuário de esteroides anabolizantes. Hoje, o padrão de um corpo masculino bem treinado na internet não é menos do que o Ramondino. Então, o padrão de beleza masculina é aquele corpo extremamente volumoso, que quem treina sabe que natural não é um físico alcançável. Então, sim, eu também já pensei em usar esteroides, mas depois de um certo amadurecimento, depois que eu comecei a trabalhar com o esporte, hoje eu não trabalho mais com a galera do bodybuilder, que eu tinha essa ideia de fazer esse trabalho, hoje eu trabalho com a galera do esporte, e um amadurecimento mental foi o que ela falou. Eu vi que não vale o custo-benefício, para mim não valia aquele jogar um pouco da minha saúde fora em prol em talvez em ganhar dinheiro na internet ou para parecer mais músculo, para parecer uma autoridade ou para tentar alcançar um padrão estético que nem eu acho bonito. Eu não acho bonito o físico do Ramondino, nada contra quem acha, quem quer ter esse volume muscular, mas dentro dos meus padrões aquilo não é um físico bonito. Eu só queria por conta de pressões na internet, que depois de um certo amadurecimento eu vi que não tinha essa necessidade. Acho que na verdade a gente deve sempre se perguntar: eu hoje estou melhor do que eu estava um ano atrás? Porque a nossa comparação deve ser feita dentro da nossa régua. Se você está treinando, está se alimentando bem, está dormindo, está cuidando minimamente das coisas que você consegue dentro do seu dia a dia, que são palpáveis e alcançáveis, então sim, você já está melhor do que você estava um ano atrás. E tirando esse peso da comparação do seu caminho, você começa a ganhar mais prazer com as suas conquistas e isso torna esse caminho que é longevo, que você vai levar aos anos da sua vida, mais leve e mais prazeroso. Talvez a pergunta que você deva se fazer não é qual corpo eu quero ter, mas qual relação eu quero ter com o meu corpo. No final, galera, liberdade não é ter o shape perfeito. O shape perfeito ele não existe. Liberdade é você não ser refém apenas do seu físico. Você sente ou já sentiu essa pressão externa, essa cobrança em algum âmbito da sua vida, no treino, na dieta ou algo do tipo? Comenta aqui embaixo, conta um pouco pra gente da sua história e a gente vai compartilhando e ajudando as demais pessoas. E se você gostou desse conteúdo, se você quer manter aqui acompanhando o canal, nós sempre tentamos trazer aqui vídeos sobre performance, saúde, treinamento, tudo para melhorar a sua qualidade de vida, dos seus treinos, do seu dia a dia. Se inscreve aqui no canal, deixa um joinha para a gente entender que você gostou desse conteúdo e também para você ajudar esse vídeo e nossos outros vídeos a chegar em mais pessoas.